Bom dia, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje, sem mais delonga, né? Assim, o nosso assunto é sobre a glória de Deus, não é verdade? Sobre a glória. O que é glória de Deus, né? E o que é glória também dos homens, né? Porque os homens, eles costumam, assim, esconder muito, um pouco a glória de Deus para poder, assim, mostrar a glória deles, não é verdade? Então vamos falar alguma coisinha, né? Um pouquinho nesse vídeo sobre a glória de Deus, tá bom? Presta atenção, hein? Mas já vou pedindo, por favor, nós que estamos assim, esmiuçando, né, esses versículos, né, vamos assim, eu já de antemão, logo abrir o vídeo, ó, dá o like, ó, vai aí, aperta o joinha, é muito importante para que nós venhamos assim continuar, né, nesses estudos, continuar assim a estar lá no YouTube, levando assim para outras pessoas, para o mundo, né? Essa nossa consciência, esse nosso, assim, esse nosso parecer diante dessa hermenêutica, né? Essa hermenêutica, forma de interpretação, né? Durante muitos anos nós vimos umas interpretações, né, de homens, né, de sistema que nós assim falávamos muitas das vezes, muitas coisas falamos amém, mas sem entendimento, não é verdade? Então nós procuramos estudar, ler para nós falarmos sim, né, nas pregações, né, nas evangelizações que nós vemos, a gente fala amém, né, segura do que saber do que nós estamos falando amém, porque estamos concordando, né? Então é isso. Comentem, vocês podem comentar, vamos interagir, vamos questionar, porque é assim que a gente aprende, né? Questionar quem foi que falou, por que falou, que cultura falou, né? Porque a Bíblia tem metáfora, linguagem de figura, né? Simbolismo, né? Tradição, ritual, costumes judaicos. Então a gente fica assim um pouco confuso e muitas das vezes, coisas que era para Israel, a gente traz para nossas vidas, né? Sem entendimento. Então precisamos extrair somente aquilo que nos é pelo amor da cruz já consumado, né? Jesus falou, está consumado. Então esta glória da aliança da graça que nos pertence. Então vamos aprender a discernir, né? Qual é o evangelho da circuncisão, né? Que foi edificado em Pedro, não é verdade? E qual é o evangelho, né? A novidade de vida que chega até nós, que foi para eles também naquele tempo, né, que Paulo revelou ali para eles, mas Paulo assim morreu assim pelo ano 67, né, e a conclusão daquela transição, daquele juízo se deu no ano 70 DC. Então vamos trazer a visão, né, a hermenêutica da visão, do que já, a interpretação do que já está interpretado, né, trazer para nós, nesta aliança eterna, para nós crescermos na graça e no conhecimento, tá bom? Presta atenção, hein, menino? Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje, sem mais delonga, né? Assim, o nosso assunto é sobre a glória de Deus, não é verdade? Sobre a glória. O que é glória de Deus, né? E o que é glória também dos homens, né? Porque os homens, eles costumam, assim, esconder muito, um pouco a glória de Deus para poder, assim, mostrar a glória deles, não é verdade? Então vamos falar alguma coisinha, né? Um pouquinho nesse vídeo sobre a glória de Deus, tá bom? Presta atenção, hein? Nosso versículo-chave está em João 5. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Está lá em Isaías 61, né?
Então, examine as escrituras, não é verdade? Então, é testemunho de que realmente o Messias realmente é aquele que se falava, né? Aquele que veio para libertar os cativos e para o dia da vingança do Senhor. Né? Presta atenção, lá em Isaías 61. Contudo, não quereis o que vir a mim para ter vida. Né? Lá em Isaías 6 também, né? Isaías todo está falando do Messias que viria. Né? Isaías 53 diz, né? Quem creu na nossa pregação, né? E Isaías 6 diz, veio, né? Aquele que viria, que seria o príncipe da paz. Mas quando ele veio mesmo, não creram nele. Olha, eu não aceito glória que vem o quê? Dos homens, né? Então, neste tempo, a glória, né? Nesse tempo das Escrituras, a glória, né? Estava lá, o quê? Em Jerusalém, né? Na casa do tesouro, no templo de pedra, não é verdade? Lembra que quando Jesus, né, pregou em Mateus 24, profetizou, os discípulos mostrou as construções do templo, mas ele disse, ó, para que vocês estão admirando essas belezas do templo físico? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ó, eu sei, entretanto, que não tendes o que em vós? O amor de Deus. Né? Muitas das vezes nos confundimos, né? O amor, né? A bandeiras, né? E não discernimos que a glória é de Deus, não é verdade? E por isso muitos estavam ali, né, destituídos da glória de Deus. Então, Jesus ele não habita mais em templos físicos, né? E ali, quando no livro de Atos 17, né, quando Paulo, no discurso de Paulo, né, em Atenas, ele disse aqui, ó, porque passando e observando, né, os objetos do que? De vosso culto, encontrei também um altar, né, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Trazendo para os dias de hoje, né, Cristo está um pouco desconhecido no sistema, né, porque adoram Jesus de Nazaré em memória, é verdade? Anunciam a morte dele, que quando anunciamos a morte é porque ele está vivo. Então, o nazareno físico está vivo, que anuncia a morte dele, o mês, não é verdade? Pois, presta atenção, hein? Pois esse que adorais sem conhecer é o que? Precisamente aquele que eu vos anuncio, disse Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o que? Senhor, mestre, né? Do céu e que? E da terra. Não, quer dizer, do céu e da terra, quer dizer, tem o poder tanto no céu quanto na terra. Não habita o quê? Presta atenção. Não habita o quê? Em santuários feitos por mãos humanas. Então, não habita mais na casa do tesouro, né? Ele não habita em templos feitos de pedra. Ele habita onde tiver 2 ou 3 ou mais, em nome dele, em união, adorando-o em espírito e em verdade. Ele o quê? E nem é servido por mãos humanas. Então, a obra é feita de homens para homens, né? A obra de Deus, que é João 3,16, foi concluída na cruz. Ele falou, está consumado. Deus já deu filho, né? Presta atenção, hein? Nem é servido por mãos o quê? Humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Presta atenção, né? Presta bem atenção na palavra de Deus. Então, vou ler aqui para vocês, né? A justificação, o quê? Pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é pelo que você faz, mas a justificação é pela fé em Jesus Cristo, né? Vou ler para vocês, tá? Romanos 3, a partir do versículo 21. Versículo 12 disse, né? Não há nenhum que faça o bem, não há, né? Nenhum sequer. Nós temos, né? Ali, né? A semente do primeiro Adão, não é verdade?
Mas assim, redimido pelo... O versículo 12 diz assim, ó, não há ninguém que faça o bem, né? Nenhum sequer. Lembra que ali estava falando o quê? Nós estamos lendo Romanos 3, está falando dos judeus, né? Aqueles que estavam destituídos da glória de Deus, né? Não há nenhum sequer, nem ali estava sendo falado. Então, preste atenção, porque eles tinham ali a semente do primeiro Adão, né? Estava sendo o quê? Resgatado pelo segundo Adão. Então, aqui no versículo 21, agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver com a lei, tá falando porque ele estava entrando, né? Estava anunciando a aliança, né? O reino que estava próximo, que era a aliança da graça, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absorverá. Ali estava proclamando, né? Ele nos declara sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo, justiça para todos os que creem, o que sem qualquer distinção, porque agora, né, o negócio não era só judeu, né? Era grego, brasileiro, é gentil e tudo, né? Presta atenção. Então ele continua dizendo aqui, pois todos pecaram, no versículo 23, né, de Romanos 3, pois todos pecaram, todos fracassaram, né, e estão afastados da glória de Deus. Presta atenção, hein? Então, no entanto, Deus nos declara, né, agora o que? Justificados, né? Pela fé somos justificados. Leia todo Romanos 5 para entender, tá? Então, nos justificou o quê? Das ofensas que lhes fizemos através do quê? Da redenção que há em Cristo Jesus. Aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente, né? Presta atenção, Romanos 8, nenhuma condenação há, né? Presta atenção, vai lá e lê também, Romanos 8. Presta atenção, 25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para o quê? Levar o castigo pelos nossos pecados, né? Foi ele que deu o filho morrer na cruz, João 3,16 foi concluído, né? A verdade, né? E assim, por fim, a ira de Deus, né, contra nós, ele usou o quê? O seu sangue para, mediante o quê? A fé, né? Não obras, a fé, o que? Nos salvar de sua ira. Né? Deste modo, ele foi o que? Justo, mesmo não tendo o que? Castigado aqueles, né? Os judeus lá, os hebreus que pecaram, né? Eles que pecaram, né? Que pecaram a transgressão da lei. Então, eles que viveram na lei, eles que transgrediu a lei. Então, mesmo que não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados, isto porque aguardava a chegada, né, do dia quando Cristo viria, né? Então, Cristo veio, né? Mas ele não percebeu e não acredita até hoje, né? Presta atenção. Que viria, né? E apagaria o quê? Os pecados anteriormente cometidos. Então, ele resgatou, né? Colossenses 1, 13, 14 dele, ele resgatou das trevas para o reino do seu amor, né? Transportou ou não transportou, né? Ainda estou esperando ele vir salvar de novo. Presta atenção. Então, agora, no tempo presente, ele o que? Demonstrou que a sua justiça, no tempo presente, não, então está falando naquela era, né, deles ali, ainda não tinha chegado o ano 70, né, desceu, o ano 70, isso aqui foi lá para o ano 66, por aí, né, que é Paulo que estava falando, né, Paulo se foi no ano 67, depois de Jesus, presta atenção, hein. Então, agora no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode o que? Receber, né, pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé nele. Presta atenção, 27. Então, será que podemos o que? Nos vangloriar? Presta atenção, menina. Então, será que podemos o quê?
nos vangloriar de modo algum. Por quê? Porque a nossa o quê? Absolvição não está baseada em nossas o quê? Boas obras, né? Obras do sistema religioso. Ou na obediência à lei. Que a lei já se foi. Nós estamos na aliança da graça, menino. Presta atenção, em casa do tesouro não existe mais. Ninguém falou para eles, né? Então, está baseado o quê? Está baseado em Cristo. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Nós estamos aqui, menino. Por que tu fica indo para lá? Na condenação, não sei o quê. Tererê. Assim, já foi derrubado o templo. O véu foi rasgado, menino. Nós temos livre acesso. Temos ou não temos? Você está costurando o véu por quê? Assim somos salvos. Assim vamos ser salvos? Assim vamos aceitar Jesus? Né? Assim somos salvos. Então vamos falar do evangelho, da novidade de vida, vamos pregar o evangelho assim de verdade, em espírito e em verdade, né? Entendeu? Não tem esse negócio que você é santo, o outro aí não é, entendeu? Que você sabe mais, entendeu? Presta atenção, não tem soberba, né? Não tem arrogância, não tem nada disso, né? Jesus falou o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E Jesus é humilde de coração, né? Os sistemas, né? Costuma não ser muito humilde, né? Mas nós temos que ser humilde. Jesus, ele não usurpou de ser igual a Deus, mas assim, né? Assim, aqui os discípulos costumam querer usurpar de ser igual a Deus, aliás, de ser Deus, né? Mas não é. Assim somos salvos pela fé. Pela fé, o que? Em Cristo. Não é em bandeiras, não é em estatutos, não é em nada terreno, mas pela fé em Cristo ressurreto. Não é em Jesus Nazaré, não é em ritual, né? E anunciar a morte, ritual disso, ritual daquilo, em festa disso, as coisas judaicas, né? E não pelas coisas que boas, que não é pelas coisas boas que fazemos, de acordo com a lei. Que a gente faz muita coisa, né? Mas de acordo com a lei. Por isso que Jesus lá em Mateus 7, do versículo 21 a 23, que ele falou, fiz maravilha no teu nome, fiz muita coisa no seu nome. Ele falou, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês daqui no meu reino, não conheço vocês. Vocês estavam no reino lá do sistema religioso. Mas vocês não entenderam nada, vocês não vieram para Cristo, vocês ficaram em Jesus de Nazaré. E será que Deus é o quê? Apenas Deus dos judeus? Ele não é Deus também que dos gentios? Claro que é. Deus trata, né, a todos com igualdade, mas o santo é que não trata, né? Você não é santo, você não sabe de nada, exclui tudo. Se não for da minha igreja, não presta. Sejam que judeus ou não, né? Presta atenção. Então é isso, Deus trata a todos, né? Como está escrito, né? Trata a todos com igualdade. Mas o sistema terreno que não trata, né? Você exclui, assim, tem grupos, né? Os mais assim, os menos assim. E se você for do meu grupo, tá tudo bem. Se faz a conveniência ali, tá tudo conveniente, tá tudo bem. Mas se saiu daqui para lá, se você não entendeu, se não tá na minha visão, não preste. Se você saiu de uma casa para outra, já não é irmão, né? É divisão, né? E Jesus veio pregar o quê? A unidade, mas ele não presta atenção nisso. Entendeu? Então, há um só povo, né? Uma só nação. Então, não é uma só casa, é um só povo, uma só nação, né? Um só corpo, do qual o cabeça, então, é Cristo, que foi ele que veio, resgatou tudo, pagou o preço, entendeu? Presta atenção, hein? Então, vamos terminar aqui com esta visão de Romanos 3, né? A partir aqui, vamos terminar falando. Deus trata o quê? A todos com igualdade, sejam judeus ou não, a circuncisos ou incircuncisos, entendeu? Não importa o que é ser assim, entendeu? Tá todo mundo igual, entendeu? Presta atenção. Eles são o quê? Justificados se tiverem fé.
É a fé, Romanos 5, entendeu? É a fé, que por a fé, entendeu? Né? João 3,16, a promessa foi o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, né, todo aquele que nele crê. Então, a justificação é pela fé. Tá entendendo, menino? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus que implantou dentro de você esse tipo de fé. Qual fé, menino, está falando? De Hebreus 11:1, a fé da certeza que, entendeu? Que tá ali, ó, manifestado, uma coisa que tu não tá vendo, ainda não aconteceu, mas tu tem certeza. Tu não tá vendo, mas tu tem certeza. É essa fé, entendeu? Não é a fé e como, né, Tomé, ver para crer. A fé de você ir aqui e ali, entrar na presença, sair da presença, de você ver o lencinho, ver o salzinho, ver a aguinha, faz isso e faz aquilo. Não estamos falando que é errado fazer, é o problema de cada um. Mas estamos falando desta fé salvítica, que é de Hebreus 11, né? Versículo 1 até o versículo 6. Presta atenção, menino. Então, vamos terminar aqui. Então, não adianta, tem circunciso e aí a circunciso está todo mundo igual, todo na mesma igualdade, né? Sejam judeus ou não, né? Presta atenção. Então, se o quê? Se somos o que? Salvos pela fé, isso significa que não precisamos o que mais obedecer a leis divinas, entendeu? Então, não precisamos. Não, de maneira nenhuma, menina. A lei, tanto antiga quanto a nova, é tudo divino. Presta atenção. Então, ao contrário, de fato, é assim que confirmamos a lei. Entendeu? Prestando atenção que tudo mudou, entendeu? E nós temos que entender que tudo veio lá do alto, entendeu? Vamos prestar atenção, menino. Hebreus 7, para concluir, né? Se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, né? Lembra? Tipo de Cristo. Em vez de mandar alguém da ordem de Arão, né? Que era levítico, esse aqui que era assim lá, os bambambam da casa do tesouro, entendeu? Então, por que não continua com o pessoal com levítico, entendeu? Quando você obedece a casa do tesouro, está aqui em Arão, não está em Melquisedeque. A ordem a qual pertenciam todos os outros sacerdotes, né? Que Melquisedeque, né, lá em Salém, era o rei que da justiça, e não o negócio de obra. E quando se muda o sacerdócio, né, a lei também, o que muda? Mas o homem não quer mudar, o homem quer ficar lá em Deuteronômio 28, condenando, fazendo medo, né? Não quer trazer a graça, porque senão o pessoal se liberta, né? Conhece a verdade e sai fora. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia o quê? A outra tribo, né? A outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote, né? Lá no Levítico. Presta atenção, hein? Tu tá em Cristo, tu nova criatura, tu é novidade de vida, hein, menino? Presta atenção. Anuncia isso aí, por favor. Para concluir, vocês leiam, entendeu? Em Romanos 1, a injustiça e a impureza dos seres humanos. Vamos ler aqui a partir do 18? Presta atenção, hein? Para terminar, né, nesse título, né, para a gente não misturar, né, o sistema com a glória do sistema com a glória de Deus, vou terminando aqui em Romanos 1, né? Vocês leiam aí na versão de vocês, eu ia ler a partir do versículo 18, mas vou ler a partir do versículo 16. Eu gosto muito da minha versão, né, que é a viva, mas vocês leiam na de vocês que vocês têm em casa. Né? Agora preste atenção, o que está falando aqui? Ó. Não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Preste atenção, hein? Né? Esta mensagem foi primeiramente o que? Pregada só aos judeus. Né? A mensagem do novo e vivo caminho foi pregada primeiramente para os judeus, né? Porque eles que estavam ali naquele tempo. Mas agora
também para o quê? Para os gregos, para os ingleses, brasileiros, para todo mundo, entendeu? Pega a visão aí, entendeu? Então, o quê? O que vem para nós? Não coisas da lei, mas o coisa que é a novidade de vida, né? Não é o caminho, mas é o novo e vivo caminho. 17. Esta o quê? Boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, né? Vê lá, né, em Hebreus, né, aqueles heróis da fé. Tudo é pela fé, gente. Lá em Gálatas 3, lê ali sobre o Abraão, todo mundo. É pela fé, presta atenção. Tal como a Escritura afirma, o justo que viverá por fé, né? 18. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens, o quê? Que transgride essa lei, né? Maldosos que repelem a verdade em troca o quê? Da justiça. Pois a verdade, né, sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus se manifestou, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou ali entre os hebreus. Desde que a criação do mundo, né, teve a manifestação, lembra na época de Moisés, né, aquela nuvem que o seguia, né, abriu o mar, tudo foi poder de Deus, né, o homem faz nada. João 15,5, sem mim nem nada podeis fazer, o Espírito Santo diz, né, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, aleluia, entendeu? É o poder de Deus invisível que opera em nós. Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza do que você espera, mas tu não está vendo, menino, presta atenção. Então, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza, o que? Divina, são vistas pelos homens, o que? Claramente. Elas podem ser, né, compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpas alguma. Sim, eles bem sabiam de Deus, né? Mas gosto muito de pessoal, o homem gosta muito de pegar o milagre, mas depois vai comemorar com o outro, né? Presta atenção, né? Foi fulano, isso, quando aprende também a palavra, eu aprendi com fulano, esquece, né? Esquece do céu, menino, presta atenção. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a ele. Presta atenção, hein? O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Versículo 22 de Romanos 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. Tá bom? Então não vamos ficar assim igual lá pessoal lá do antigamente, ficar assim pisando barro o tempo todo e rodando assim no deserto, não na mente, entendeu? Vamos crescer na graça e do conhecimento da palavra, entendeu? Vamos avançar. Filipenses 3, versículo 12 em diante ali, ó. Vamos avançar para a soberana vocação em Cristo, não em coisas terrenas, né? Não em obras do mundo, que as obras do mundo, menino, é de homem para homem, tem nada com Deus, entendeu? Presta atenção, presta bem atenção, tá bom? Paz seja convosco e até o próximo vídeo.